Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Eu me chamo Nicole Gonçalves, sou estudante do Técnico Integrado no Instituto Federal de Santa Catarina e bolsista em Física nesse projeto de pesquisa e coleta de dados. Eu estou aqui com o professor Juarez Bento da Silva e o professor Alexandre Gonçalves, doutores da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, o professor Juarez é o autor do artigo científico que será o tema da nossa entrevista. Então, eu gostaria de começar pedindo que os senhores se apresentassem e falassem um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Meu nome é Juarez Bento da Silva. Em relação à formação, eu tenho graduação em administração, mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado em engenharia e gestão do conhecimento também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Recentemente, em função do interesse nos projetos, a linha de projetos do RexLab, eu concluí uma licenciatura em Física na modalidade EAD. Bom, meu nome é Alexandre Gonçalves, minha formação é Ciência da Computação, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção, na área de Inteligência Aplicada, parte do doutorado no KMI, na aula de Engenharia de Instituto na Inglaterra, e pós-doc também em Portugal, no INSEP, Instituto de Engenharia de Porto, onde o professor Juarez tem extensa parceria com o pessoal de lá, inclusive tem a ver aqui com o assunto de laboratórios remotos. Acho que é isso. Essa entrevista vai girar em torno do artigo científico do professor Juarez sobre o RexLab, o Laboratório de Experimentação Remota. Eu gostaria de pedir para que o senhor explicasse um pouco sobre o que é esse projeto e também contextualizasse o surgimento do RexLab. O RexLab surgiu em 1997, por iniciativa do professor João Bosco da Mota Alves. Na ocasião, fazia um curso de especialização na Universidade de Santa Catarina em parceria com a Universidade Federal. Ele era docente nesse curso. E ele, sabedor que eu trabalhava bastante na linha de hardware, tinha uma experiência anterior na indústria, inclusive, do desenvolvimento de hardware, ele propôs, ele só lançou uma ideia, que tal nós trabalharmos na implantação de um laboratório que possa utilizar a experimentação remota, porque há uma necessidade muito grande, principalmente na educação básica pública, devido à carência, de laboratórios de ciências. E também a questão de democratizar o ensino de ciência e promover a inclusão através desses laboratórios na educação pública. Nós sempre trabalhamos com a educação básica pública, então a motivação foi prover esses aparatos para práticas, principalmente de física lá no início, para escolas públicas. Então essa foi a motivação inicial. E também estamos em 97, antevendo a questão da internet e tudo que ela poderia representar futuramente. E quais foram as motivações e os objetivos iniciais que levaram à sua criação? O objetivo inicial foi o de desenvolver laboratórios remotos de baixo custo. Então, esse foi um desafio que ele sempre lançou. Ele sempre colocou para nós sempre a seguinte palavra, a seguinte frase: fazer coisas com dinheiro qualquer um faz. Nós precisamos desenvolver materiais de baixo custo que sejam abertos, que sejam livres, para que qualquer um possa reutilizar isso aplicados à escola pública, porque educação básica pública não tem recursos, então tudo que tem que ser desenvolvido, tem que desenvolver coisas baratas que possam ser utilizadas na rede pública. Então nós sempre pensamos em laboratórios simples, não necessitando de clientes para acessar, que pudesse ser acessado por qualquer tipo de browser e que ficasse todo esse material aberto. Então o início se pensou nos laboratórios remotos. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo, entendendo as coisas, e vimos que teríamos que ampliar esse portfólio, as linhas de desenvolvimento, e não ficar só nos laboratórios remotos. E o RexLab foi um dos pioneiros no desenvolvimento de laboratórios remotos no Brasil. Na época do seu surgimento, qual era o cenário da tecnologia na educação no país
E como que o RexLab se posicionou nesse contexto? O cenário da tecnologia da educação no país lá e agora ele ainda é bastante complicado, né? Até porque existe uma resistência muito grande, principalmente na área de educação, os profissionais da educação, na questão da integração da tecnologia em si, né? Então é bem complicado. Em relação aos laboratórios remotos, nosso primeiro laboratório remoto em 1997. Laboratórios remotos, eles remontam, são anteriores. Porém, quando falamos de laboratórios remotos voltados ao ensino, com acesso pela internet, o primeiro reconhecidamente implantado no mundo é o da Universidade Estadual do Oregon, pela professora Carícia Bowles, em 1995. Então, a gente, no caso, está bem próximo aí quer dizer, estávamos alinhados aí com as tendências em termos de laboratórios remotos para educação, quer dizer, foi um trabalho de vanguarda. Aqui, em termos de Brasil, a gente vem trabalhando assim há bastante tempo e tem um reconhecimento até por isso, né? Queria ressaltar aqui a logo do RexLab. O senhor poderia nos explicar o significado da logo e como ele representa a visão e missão do grupo? Esse logo foi criado em 97. Então, a visão em 97, quem criou o logo fomos eu, o professor Bosco, o filho do professor Bosco, o Rafael, e era a nossa visão na época, né? Por exemplo, a cor verde remetendo à sustentabilidade e questões ambientais. Dizendo assim, o que nós pensamos lá. Hoje talvez a gente tenha que rediscutir a interpretação. O R é a árvore com o galho, né? E ali acima nós temos a copa da árvore, né, onde tu vai falar, a gente pensava na comunicação de dados, aquela questão do virtual, mas lá na época se pensava basicamente na internet como um meio e a possibilidade de disseminar conteúdos. O RexLab tem como foco o desenvolvimento de laboratórios remotos. Como funcionam esses laboratórios e quais as vantagens que eles oferecem em relação aos laboratórios tradicionais? Um ponto fundamental é que um laboratório remoto não substitui um laboratório hands-on, um laboratório local, né? Então, isso é uma premissa básica. No caso aqui no Instituto, por exemplo, tem laboratórios de ciências, mas muito colocado em termos de Brasil. Hoje, 12% das escolas de educação básica dispõem de laboratórios. Infelizmente, há 10 anos atrás era 10,8%, quer dizer, a evolução é mínima, né? Então, um laboratório remoto é um aparato físico, de fato, e te permite fazer práticas, né, realizar práticas pela internet. Então, um exemplo que nós temos é um plano inclinado. Então, temos um plano inclinado, é o aparato físico, tu acessa ele pela internet, ajusta o ângulo que tu queres lá para movimentar a gangorra dele, né? Ele se inspirou lá no experimento de Galileu, né? Daí colocamos sensores a cada 10 centímetros, tem uma esfera, ajusta o ângulo e aciona, ele faz a leitura ali dos valores em cada passagem, exporta isso para um arquivo CSV, tu baixa no computador e traça um gráfico. Então, ele pode trabalhar mesmo movimento retilíneo uniforme, queda livre, se colocar. Então, tem uma série de conceitos que tu trabalha acessando com um dispositivo móvel ou com um computador. A gente prioriza muito o uso de dispositivos móveis, então são todos responsivos, tu consegue acessar. Por que isso? Porque, eu falei, em geral, na educação básica pública, são poucas as escolas que dispõem desses recursos. Então, te dá um recurso que tu pode acessar de casa, acessar e fazer uma prática. E principalmente física, que é o caso aqui específico, se tu trabalhar sem experimentação, se torna muito abstrato, é muito complicado. A gente percebe isso no perfil desse estudante que ingressa no ensino superior, ele carece dessa experimentação. Então é isso, é um aparato físico manuseado, te dá dados reais, não são dados. A gente tem aí outra categoria de laboratórios, são os virtuais, que são simulações, né? Tipo do FET, outros, eles são reais, que é para se coletar dados com variáveis reais. E ao longo dos anos, o RexLab desenvolveu, como o senhor estava falando, diversos laboratórios remotos em diferentes áreas do conhecimento. O senhor falou sobre o plano inclinado, inclusive eu trouxe aqui depois para algumas fotos, mas o senhor poderia destacar alguns outros exemplos
de laboratórios e as tecnologias utilizadas em sua construção? Nós estamos trabalhando há algum tempo, inclusive estamos fazendo agora uma série de atualizações, em uma plataforma que é uma plataforma modular. Então, todos os laboratórios que nós construímos, eles têm a mesma estrutura básica em termos de controle. Um computador embarcado, uma placa de aquisição e controle, e ele muda ali os sensores e atuadores. Então, hoje nós temos 20 laboratórios e 40 instâncias. O que são instâncias? Instâncias é o mesmo laboratório replicado. E tem um detalhe: se tu acessar, por exemplo, um plano inclinado, quando tu acessa, existe uma câmera, tu vai posicionar, a câmera vai te mostrar todo o funcionamento dele, e naquele instante só uma pessoa pode acessar. Então, ali tem slots de tempo, e tu acessa ali, quando tu vai acessar, tu vai ficar na fila. Então, por exemplo, nós temos 2 planos. Então, se entrar um, tem a segunda instância que é exatamente igual. Se entrar um segundo, já vai para o outro. Então, são 20 com 40 instâncias. Hoje, a maioria são laboratórios de física, que nós temos aqui em Araranguá. Muitos para programação, também para apoiar essas oficinas de programação com sistemas embarcados, com Arduino. E temos de parceiros. Então, nós, através do Relé, né, nós provemos acesso a laboratórios de parceiros. Então, por exemplo, com a Unicamp, tem alguns laboratórios na área de biologia, estamos desenvolvendo agora com a Universidade de Brasília também outros na área de biologia. A ideia é de difundir essas tecnologias livres e colocar, né, porque fica difícil, em função de espaço e de recursos, tu prover um número muito grande aqui. Então, tem que divulgar, tem que ter parcerias para ampliar essas parcerias. Então, nós temos a de física, temos para circuitos elétricos, de ótica, são mais ou menos os que temos aqui. Alguns estamos trabalhando para educação infantil, agora também na questão de conceitos de lógica e pensamento computacional. Então, sobre os laboratórios de física, eu separei alguns aqui. Tem esse de condução de calor em barras metálicas. O senhor conseguiria explicar mais ou menos como Sim, ali nós temos 3 barras, né? 3 barras de diferentes metais. Cada barra tem 3 sensores. Então, a ideia é que tu acione e tem também um sistema de aquecimento para cada barra. Então, quando tu acionares, ele vai te mostrar gráficos de aquecimento no tempo de acordo com as barras. É alumínio, a outra é cobre, a outra não lembro agora, acho que é aço nas 3 barras. Né? Então, ele mostra ao lado ali um gráfico e exporta depois esse gráfico. Então, pode passar uma prática para o aluno lá, estamos estudando esses conceitos, tu vai lá, acessa e vê o comportamento, salva a tela ali, ou grava um vídeo a respeito, explica o conceito, por exemplo. Aí tem o plano inclinado. Plano inclinado, sim, ele tem 10 conjuntos de sensores, ele tem uma esfera ali de 30 gramas, né? Consegue fazer um ajuste de até 90 graus, né? Tu vai lá, faz o ajuste até 90, ele vai posicionar a gangorra, daí tu clica, ele solta e ele mostra ali os dados, né? Para cada sensor, a leitura em milissegundos, permite exportar um arquivo CSV, ele salva o CSV, isso aí é interessante. Trabalha o conceito com o aluno e também tu pede para ele exportar esse CSV e tu vai fazer também, trabalhar a questão de gráficos, né? Como criar um gráfico, trabalhar com gráficos. É mais uma fotinha. Isso. Um detalhe desses laboratórios, pode ver que estão todos em acrílico, né? Nós deixamos numa plataforma aberta e também no GitHub todas as plantas, toda a documentação para quem quiser construir. Então, faz aí com chapas de acrílico, de 6 no caso, pode, se a instituição ou quem estiver interessado tem uma máquina para corte, já pega os desenhos, está tudo pronto, ela corta. Tem instruções de montagem, o software básico está no GitHub também. Então é para difundir, né? E a conversão de energia solar em energia elétrica? Isso é legal, assim, ele tem ali um painelzinho fotovoltaico, uma lâmpada, né? Daí tu consegue ajustar o ângulo ali com o servo lá da posição da célula, e ele vai te mostrando ali a tensão, né? Ele tem também um capacitor, que daí permite carregar e descarregar o capacitor. Ele mostra o gráfico de carga e de descarga de capacitor. A gente tem inserido agora nessa questão de sustentabilidade, mostrado para alguns. Então ele vê ali
em função da incidência de luz, quantos volts, é bem interessante. Então, além dos laboratórios remotos, o RexWeb também criou outras plataformas online, como o More e a Labs4 Steam. Qual a importância dessas plataformas para a comunidade educacional e como elas se integram aos laboratórios remotos? Nós temos duas linhas, né? O More não tem integração com os laboratórios remotos. O More surgiu uma demanda de uma bibliotecária da Universidade Federal, que hoje é aposentada, que pensava na criação de um sistema para referências, né? Para criação de referências que pudesse salvar. O More saiu em 2005, a gente tem a primeira versão, em 2012 foi feita uma nova versão do More. O More hoje não, devido ao volume de acessos, nós não mantemos ele mais aqui em Araranguá, está lá em Florianópolis, na CETIC, que só faz as atualizações, que inclusive bastante problemáticas devido à carência de pessoas que não conseguem manter essas atualizações da BNT. O More ele alcançou agora no último mês 47 milhões de acessos. Nossa. Ele tem hoje 545 mil usuários cadastrados e em torno de 40 milhões de referências já geradas, né? Então, está tentando agora conversar com professores para tentar fazer algum tipo de análise desses dados do More ao longo desses anos, para ver também qual a tendência das pesquisas, palavras-chave, tudo está armazenado. As demais plataformas, elas surgem exatamente da necessidade em relação à nossa proposta de integração à tecnologia na educação. Nós vimos no decorrer dos anos que só disponibilizar laboratórios remotos para a escola pública não ia resultar em grande coisa. Não resultou. Por quê? Porque tem algo que se impõe, né? A gente aprendeu isso ao longo dos anos. Tem que capacitar os professores para que possam usar as tecnologias. Esse é o ponto principal. A gente não pode pensar em tecnologias para usar em salas se a gente não capacitar, não trabalhar quem vai utilizar. E esses professores, eles têm que ser os criadores dos seus conteúdos, eles têm que se envolver nisso. Então, começamos em 2008 a trabalhar um projeto específico de integração, que a gente colocou tudo embaixo desse projeto, e tivemos que criar plataformas para apoiar. A primeira delas foi o AVA do laboratório, que é baseado no Moodle, para colocar os cursos lá para os professores. Eu tenho que fazer cursos, tal. Se eu quero usar laboratório remoto no ensino médio, lá nós temos cursos. Como utilizar laboratório remoto no ensino médio, como usar no ensino fundamental. A gente vai trabalhando isso, né? Uma vez que o professor se envolve, ele vai usar o recurso. Não usa o recurso. Então nós disponibilizamos um AVA para dar suporte aos cursos. Como nós trabalhamos com essa ideia muito é uma filosofia, todo o material tem que ser em formato de recursos educacionais abertos, licenças Creative Commons, então, criamos uma plataforma de compartilhamento chamada Labs4 Steam, e todo o material resultante dos cursos, a gente faz os cursos todos numa perspectiva maker, ou seja, uma filosofia maker. O professor tem que criar materiais, utilizar esses materiais, retornar isso na forma de relatórios ou relatos de experiência, e também todos os materiais que eles desenvolvem eles assinam um termo, fica tudo na forma aberta, e que vão para essa plataforma para outros poderem usar esses materiais. Então, tem um professor de física que usou o laboratório remoto para ensinar o conceito tal. Se ele fez um relato, está lá na plataforma. Então, o Labs4 é uma plataforma de práticas pedagógicas para apoiar o AVA, e daí tu vai mantendo. E agora lançamos recentemente a plataforma Apoia Educação Indígena, que é uma plataforma de compartilhamento de materiais em Guarani e português. Então, tem trabalhado um bom tempo com uma aldeia, agora começamos com outras também. Então, produzindo oficinas e materiais em Guarani, eles ficam em Guarani e português. Então, as plataformas, elas ficam no apoio, né? Então, apoio à capacitação. Bom, no artigo também é mencionado sobre a plataforma RED, que é um sistema de gerenciamento de laboratórios remotos. Quais são as funcionalidades oferecidas por essa plataforma e como que ela facilita o acesso e o uso dos laboratórios? O Relé é uma plataforma de gestão, né? De gestão e compartilhamento de laboratório. Então foi desenvolvido
Foi desenvolvida a plataforma, está também no formato foi registrado, está no formato de software livre, disponível para quem quiser instalar. Através dele se faz o acesso aos laboratórios remotos. Cada laboratório remoto, na realidade, ele é independente, tem um computador embarcado, um servidorzinho web, ele é independente. Através da plataforma faz o acesso a eles, né? E também as instâncias, ali tu tem um controle também de acessos, número de acessos às instâncias. Porém tem outra função também, além da questão da gestão, é a criação. Então, tem um parceiro, por exemplo, a Universidade de Brasília. Inclusive eles estão trabalhando agora em 2 laboratórios, são os discos de Newton, são bem simples, e eles querem disponibilizar. E para disponibilizar, no primeiro instante, ele não tem uma plataforma, não quer colocar um acesso lá. É porque o pessoal de TI vai criar alguns problemas. Tá? Então, se ele tem um laboratório construído com a tecnologia que nós compartilhamos com eles, um IP fixo, tal, ele mesmo, o pessoal de Brasília cria o laboratório dentro da plataforma e acessa o de Brasília, por exemplo, através dessa plataforma. A Unicamp faz isso, tem outros que fazem isso também, o pessoal de Ilhéus, a gente tem um pêndulo lá da Universidade de Santa Cruz. Então, eles dão essa permissão, inclusive, de administrador para esses parceiros, eles criam seus laboratórios e disponibilizam ali. Aí deve ter um portal de entrada para todos. Então, essa é a ideia mais. Então, são as básicas dessas funcionalidades dele. Tá bom. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o impacto na educação e na formação de professores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de que forma o RexLab tem contribuído para a integração da tecnologia na educação básica. A questão em relação à integração, em 2008 nós começamos um projeto, que antes é um projeto guarda-chuva chamado IntecEdu, e direcionamos todas as nossas atividades relacionadas à projeto de extensão de pesquisa voltados ao uso de laboratórios da formação dentro desse projeto. Porque nós acreditamos assim, piamente que o professor tem que ter a capacitação para poder chegar na sala. Uma vez que ele cumpre esse percurso de se capacitar, de preparar, ele pode trabalhar e isso vai chegar aos alunos e deve chegar a fazer esse ciclo, né? Dá um exemplo assim de um ciclo completo que nós fizemos aí de capacitação agora no município de Santa Rosa do Sul. Fomos lá, passamos com a prefeitura um ano de trabalho, iniciamos a capacitação, aplicamos os cursos, os professores produziram seus materiais. Num determinado ponto começamos as oficinas com os alunos de robótica educacional, pensamento computacional e pensamento matemático, já com esses professores integrados. Isso culminou com a realização de uma sessão regional municipal da SNCT lá no município, que foi o que fechou um ciclo. Então, dentro dessa linha, em termos de capacitação, nós trabalhamos, de 2020 a 2024, nós ministramos em torno de 65 cursos de capacitação para professores, em torno de 13 mil professores nas 27 unidades da federação. Isso dá bastante trabalho, é bem puxado. Então, sempre nesse perfil aí dele criar materiais. Esses professores, eles produziram, em termos de recursos educacionais, em torno de 250 estão lá na plataforma, materiais físicos e tal, né? E para todas as áreas, tem lá quebra-cabeça, jogo de trilha e tal, né? E a gente tem algumas trilhas bem específicas, montamos uma trilha nacional relacionada aos ODS, então o pessoal do ensino fundamental desenvolvia recursos educacionais nos ODS, montamos uma trilha para robótica educacional, e vai. Então a gente tem contribuído dessa forma, de trabalhar capacitação através de cursos, fazendo trabalhos também local em algumas escolas. E quando tu cumpre esse trecho de capacitação com os professores, nós já trabalhamos com alunos. Tá? No último ano foram 1.200 alunos contemplados com oficinas práticas de robótica educacional, protótipos, coisas assim. O artigo menciona que o RexLab atua colaborativamente, proporcionando uma constante troca de conhecimento entre seus participantes e parceiros. Pode nos dar exemplos dessa colaboração e como ela se traduz em benefícios para o ensino e a aprendizagem? Sim, dentro dessa ideia de
trabalhar com materiais livres, recursos educacionais abertos, parcerias são imprescindíveis. Né? Se a gente tivesse só pensado ali em trabalhar olhando para dentro daquilo que nós fazemos, não teria ido a lugar nenhum. Né? Então, nós sempre buscamos trabalhar em parcerias. Então, a partir lá do início dos anos 2000, participamos de projetos como o Alpha 2, lá em consórcios com... No Alpha 2 foi um consórcio com 13 universidades da América Latina e Europa. E aí tu começa a interagir com essas pessoas, tu começa a produzir material com essas pessoas, tu vai visitar esses lugares, as pessoas vêm te visitar, e isso vai abrindo um leque muito grande de possibilidades e também vai abrindo, né, aquilo que tu pode trabalhar, porque são parcerias que mantêm. Essas parcerias, por exemplo, do Alpha 2, lá em 2005, nós mantemos até hoje em outros projetos. Então, eles passam a te convidar para outros projetos e tu começa a ter esse intercâmbio muito forte. Isso vai ter muita influência na questão de ensino, como se traz na pesquisa. Então, aí nós tivemos no Alpha consórcios com 13 universidades, tivemos depois o projeto Vizir com mais 14 universidades, também em termos de Europa e América Latina. Recentemente, o WebLab Pêndulo, que é um consórcio com a Universidade de Lisboa, que envolveu, aí, eu acho que mais de 20 instituições. Fomos parceiros no projeto GoLab da Comunidade Europeia, que envolveu acho que 24 instituições também, né? Então, isso te insere nesse contexto, né? Tu passa a conversar com as pessoas, tu passa a produzir materiais conjuntos, eles passam a te convidar para trabalhar uma série de... Isso enriquece muito. E também vem em nível de Brasil uma série de universidades parceiras, porque tu precisa compartilhar o que tu tens e ver o que as pessoas estão trabalhando e juntos tentar melhorar esse ambiente de todos. É chave. Se não tivéssemos essas parcerias e também credibilidade, mostrar que tu pode fazer, tu abrir mão de certas coisas e as pessoas acreditar, porque no exterior eles têm que acreditar que quer realmente fazer as coisas. A gente conseguiu isso. Acho que por isso que a gente vem aí quase 27 anos de atividade, né? Com esse espírito. E esse projeto IntecEdu, que o senhor citou anteriormente, ele é o projeto de integração de tecnologia na educação. Ele tem um papel fundamental na formação de professores para o uso das tecnologias na educação. O senhor poderia nos falar sobre a metodologia utilizada nesse projeto e também os resultados alcançados até o momento? Sim, o IntecEdu começa em 2008, como eu havia comentado. Em 97 nós viemos com aquela ideia de que laboratórios remotos poderiam ajudar a educação básica, né? Começamos a trabalhar, tivemos até financiamentos trabalhando isso em algumas escolas, mas o resultado nunca foi o esperado. Porque a gente não via lá essa questão da capacitação. Em um determinado momento, em 2006, 2007, isso aí não vai funcionar. Nós precisamos inverter, né? A gente não pode achar que desenvolvemos tecnologias e as pessoas vão achar que é o máximo e vão usar. Não funciona assim. Então, a ideia passa por capacitar. Então, vamos fazer um plano aqui onde nós vamos trabalhar a capacitação docente como o ponto-chave de tudo isso. Se a gente quiser falar em integrar a tecnologia na educação, a gente acredita muito nisso, temos que capacitar os professores para eles usar as tecnologias. Então não sabe nem o que é, fazer o que. Então nós resolvemos que a partir de 2008, todas as nossas ações que envolvessem para extensão, pesquisa, orientações de TCC, mestrado, todas estariam voltadas a projetos relacionados à integração e tecnologia na educação. Então nós colocamos tudo embaixo disso, né? E daí começamos a buscar recursos e conseguimos bastante recursos em termos de agências de fomento nacionais e internacionais e fomos trabalhando isso, né? Agora, em 2024, o que nós estamos fazendo? A gente fez uma síntese de toda essa experiência. A gente sempre buscou a questão da pesquisa. Se eu estou aplicando instrumento, eu vou fazer questionários, vou usar instrumentos para ver como é que isso funciona, né? Em relação aos alunos, satisfação, acessibilidade, em relação aos professores, a percepção de uso. Então a gente usa ali questionários como TPEC, questionários como de integração, uma série de instrumentos. Então agora em 2024 a gente vai fazer uma síntese de tudo isso
e estamos publicando um chamado Framework multinível para a integração e tecnologia na educação. Então ele tem dimensões como sustentabilidade, avaliação, tecnologia, e a gente está publicando, tentando mostrar toda essa experiência na forma de um framework para quem quiser utilizar. Então, em relação a indicadores, para teres uma ideia, durante a pandemia, por exemplo, nós ministramos em torno de 50 cursos para professores, provemos acesso a redes municipais integrais de 3 municípios. Isso nos deu acesso a mais ou menos, a gente proveu acesso a 16 milhões de acessos, para mais ou menos uns 2.000 alunos. Atendemos nesse período em torno de certificados, em torno de 12.000 professores. O Relé, ele contabilizou em torno de 240.000 acessos nos últimos 5 anos aos laboratórios remotos, de 159 países. Então isso é interessante, porque a gente disponibiliza ali os laboratórios remotos em português, inglês e espanhol, então é justo para ver. É um grande problema que nós temos, é manter aquele 24 horas funcional. Nossa infraestrutura na universidade é precária em termos de rede, de elétrica e de dados. Então ele tem são indicadores bastante expressivos, Poderiam ser melhores, se a gente tivesse mais estrutura. E o RexLab tem realizado diversas iniciativas para promover a inclusão digital e a democratização do acesso à tecnologia. Poderia nos dar exemplos de projetos e ações voltados para esse objetivo? As capacitações com os professores, as oficinas que realizamos com alunos, então nós temos um número grande de oficinas de introdução à robótica, pensamento computacional, todos os níveis educacionais. Tem uma ação muito interessante, 2005 a 2008, chamada Rede PIA, onde nós, numa parceria com o Ministério Público, nós recebíamos as máquinas caça-níqueis para modificar essas máquinas, transformando em ferramentas educacionais. Nós entregamos mais de 400 máquinas, Então, são mais ou menos nessa linha. Mas acho que o maior ênfase realmente vem nisso, de junto às escolas públicas, principalmente buscar escolas onde em situação de risco, menores condições, de tentar promover isso e colocar recursos para tentar auxiliar na educação. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas futuras. No resumo do artigo, o senhor afirma que o RexLab evidencia seu papel na geração de conhecimento prático para resolver problemas específicos. Que tipo de problemas específicos foram resolvidos com a ajuda do RexLab? Poderia compartilhar alguns casos que ilustrem essa aplicação prática do conhecimento? Não sei se a gente resolveu algum problema, A gente nunca... eu estou tentando... Interessante dizer que resolveu, A gente tenta contribuir para a resolução dos problemas, Penso que a partir do momento que que a gente desenvolveu tecnologias e disponibilizou gratuitamente isso para outros utilizar, e tem uso pelos números de utilização dos laboratórios remotos, se contribuiu de alguma forma para isso, Também temos uma ação bastante interessante na formação de recursos humanos. O RexLab, nesse período, passaram por lá 250, 260 bolsistas. Então, de todos os níveis. Então, esse pessoal, de alguma forma, contribuiu pela formação de recursos humanos, levando a questão da extensão, da pesquisa, isso contribuiu. As plataformas online vêm contribuindo para isso, onde o pessoal tem disponibilidade, pode acessar esses recursos, mas são muitos desafios sempre, Se não consegue. O nosso maior problema hoje é conseguir financiamento para esses projetos, em termos de... Hoje até infraestrutura, a gente conseguiu uma boa infraestrutura técnica, embora não tenhamos espaço ali suficiente para ampliar. Então, hoje o nosso maior problema é a captação de recursos para a manutenção para bolsas, para recursos humanos, bolsas de mestrado, doutorado, para poder manter isso aí tudo funcional. A gente prover essa estrutura e tal, mas a gente está pecando um pouco nisso. Temos muitos problemas em relação à manutenção. Então,
São desafios grandes aí, né? Porque a nossa opção por trabalhar com software livre, para trabalhar com recursos educacionais abertos, ela não atrai empresas. Não ganha nada com aquilo que nós fazemos, né? Então nós temos que buscar justo agências de fomento, tal, que possam aportar esses recursos. E tem sido muito difícil, porque se pegar em termos de Brasil, o que a gente percebe são cortes e mais cortes na educação. Nós tínhamos uma parceria muito boa com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a troca de governo, foi contingenciado recursos, tivemos corte nos recursos, não temos financiamento. Em termos de Europa, que a gente tinha muito recurso dentro do programa Erasmus, com toda a crise lá também, isso está complicado, então é difícil. E quais são os planos do RaiceLab para o futuro em relação ao desenvolvimento de novos laboratórios remotos e plataformas online? Olha, em 97 nós tínhamos uma visão sobre laboratórios remotos, a gente está falando de conexões de escada. Em 2008 nós ajustamos o nosso caminho falando de capacitação dos professores, tentamos algumas coisas novas, a gente procura estar na vanguarda. Temos de mundos virtuais 3D na educação, não conseguimos levar adiante em função da limitação tecnológica, principalmente por parte de quem iria utilizar. E agora está se reunindo, no meu caso, eu estou há 27 anos lá, acho que já também passou o meu tempo em termos de laboratório, estar à frente do laboratório. Anteriormente, o professor João Bosco, em 2010 ele passou o bastão, continua colaborando, eu venho com ele desde 2027. Agora a gente tem conversado bastante, tentando atrair novos professores, inclusive, porque a gente entende que temos repensar algumas coisas, né? O próprio conceito de laboratórios remotos, eu venho discutindo isso até fora, eu acho que nós estamos dentro do contexto de internet das coisas, então nós temos que melhorar essa questão de learning analytics, questão de IA, coisas que a gente tem que integrar isso e trabalhar mais, por exemplo, a questão de dados. Nós sempre trabalhamos, temos boas bases de dados, mas nunca fizemos uso desses dados de fato em relação aos laboratórios. Então vamos começar a trazer novas linhas aí mais em relação a isso e achar outros caminhos, né? A gente não pode ficar pensando em 2024 como pensava em 1997, né? Realmente. E daí precisa de pessoas mais novas, com cabeça mais arejada para pensar, que não é o meu caso mais, né? Bom, na visão do senhor, quais são os principais desafios para a integração da tecnologia na educação no Brasil? E como o RaiceLab pode contribuir para superar esses desafios? Integração de tecnologia na educação no Brasil é uma coisa muito complexa, né? Porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem plano de governo, né? Um plano da nação enquanto a educação propriamente dita. Quanto mais da integração da tecnologia na educação. Isso deveria ser um plano de longo prazo para poder trabalhar, formar esses professores, mas aí passa por uma série de questões que a gente vê tudo na contramão, né? O pessoal querendo passar escolas estaduais para o município, querendo não sei o que, tá? A gente não pensa isso no Brasil. Vou dar um exemplo. Na Austrália pegou os laboratórios remotos, transformou numa política educacional e integrou no modelo de ensino, o Estado financiou. Estão lá, né? Então é complicado aqui, né? Então eu não vejo assim, infelizmente, né? Se fala muito, por exemplo, tu pegar laboratórios remotos, se fala abertamente de metodologias ativas. Se tu fala de laboratório remoto, ele é muito útil aplicado nesse contexto de metodologias ativas e outras, né? Mas quem é que vê isso em termos de país? Como é que é vista a educação? Não é. Recentemente eu fui convidado para atividades junto à Secretaria de Educação Básica do MEC. A primeira coisa que ela me perguntou ao secretário: professor, você poderia passar esses 60 cursos que vocês fizeram para a plataforma do MEC? Eu digo, como é que é? Não, é autoinstrucional. Eu digo, não, em absoluto eu vou passar. A gente não tem interesse. Os nossos cursos vão para a plataforma autoinstrucional. E nós trabalhamos de uma forma onde o professor pratica, a gente bota uma plataforma de apoio. Então se pensa muito em números, se fala muito, mas a qualidade está muito distante. Eu acho que tem que
Alguns anos atrás eu falei com uma pessoa que trabalhou na Finlândia na questão da reforma educacional. Isso a gente pensou para 40 anos. Primeiro falamos da formação, tempo integral nas escolas, e daí que vai. Educação, a tecnologia está aí, tem que ser integrada à educação, mas isso é um processo, não é algo que vem de cima para baixo. O Estado aqui comprou 180, 190 laboratórios maker, abre aspas, fecha aspas, e jogou nas escolas. Sem formação, muitos estão lá sem saber o que fazer. Agora, o Estado mesmo disse que não vai mais manter aquelas pessoas que estariam lá responsáveis pelos laboratórios maker, não vai renovar, que os laboratórios vão ficar a cargo daqueles que voltaram, que têm outras atividades, ou seja, sem um propósito de fato. Enquanto não tiver uma políticas de curto, médio e longo prazo definidas, com formação, com aplicação de fato, com ver indicadores, eu não vejo assim muito, não me anima muito isso não. Agora tem muitos esforços assim, de pessoas ou grupos, né? E, infelizmente não se tem um esforço no país para ver esses esforços, concentrar isso e pessoal, vamos tentar ver como é que todos nós podemos contribuir para isso. E que mensagem o senhor deixa para os professores e estudantes que desejam utilizar a tecnologia para transformar a educação? Olha, a tecnologia está nas mãos de todos, né? Se pegar hoje dispositivos móveis, hoje o acesso à internet por dispositivos móveis ele é 90%, mais de 90%, e com os desktops é bem mais baixo. Então, está aí, né? Está vendo, estão aqui, estão nas mãos. A cada dia que passa, esses dispositivos móveis têm um poder computacional muito maior. Então, a ferramenta está aqui. Qual é o problema? O problema é, às vezes eu falo isso nas palestras, o pessoal fica um pouco desconfortável, digo, falta competência nossa enquanto docentes de colocar conteúdos que sejam agradáveis e atraiam os nossos alunos a usar isso de forma pedagógica. Então, tem que passar por isso. Agora, para chegar a isso aí, né, se tu volta para a educação básica, você vai fazer capacitações, tem professores que ficam horrorizados para mandar um e-mail, né? Então, tu tem que fazer esses estágios. É o seguinte, usar tecnologia não implica... que a primeira coisa que os professores colocam nas capacitações é: vocês estão arrumando mais trabalho para a gente. Eu digo, não, até vai trabalhar um pouco mais, mas vai ver que a médio prazo isso vai facilitar, tu vai chegar entregar conteúdos de formas diferentes, e no ano seguinte sempre tu vai ter a vida facilitada, porque tu vai começar a partir dali. Então é inevitável o uso. Agora, tanto para professores que têm que se preparar para isso, quanto para alunos que têm que entender que é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Sim. Então agora, só para finalizar, eu gostaria de abrir um espaço para que os senhores fizessem comentários ou considerações finais sobre a trajetória do RexLab e a importância da experimentação remota para o futuro da educação. Olha, em termos de... a importância é... sei lá, a gente tem aí 27 anos de trajetória tentando contribuir. Não acho que é mais ou menos importante. Uma coisa que entristece um pouco é que, infelizmente, o nosso reconhecimento em termos de Brasil, ele vem aí durante a pandemia, né? Quando a gente já tinha mais de 20 anos de trajetória reconhecida no exterior, inclusive com prêmios bastante significativos, né? Agora também ficamos bastante decepcionados também, todos nós, em relação a achar que no pós-pandemia a gente continuaria dali, tanto no laboratórios remotos quanto do ensino híbrido e tal, e houve um recuo, né? Então, acho que tem que, no nosso caso, continuar, a gente pretende sempre continuar dentro da nossa filosofia de compartilhar, livre, né? E ver o que se pode alcançar aí na frente, né? O RexLab tem uma participação nacional bastante expressiva, tem reconhecimento nacional, isso é óbvio, também internacional, diversas parcerias nacionais e internacionais, e um projeto específico. Se o professor pudesse comentar um pouquinho mais sobre o Vizir, a abrangência do Vizir, o que foi o projeto Vizir, o impacto dele, as universidades que estiveram envolvidas com esse projeto, porque ele tem realmente uma amplitude muito grande.
Isso. O Vizir ele trata de... São módulos para práticas de circuitos elétricos, né? Então o Vizir ele obteve um recurso do programa Erasmus na casa de 700 mil euros, que não é muito, porque o Volab conseguiu 14 milhões. Nossa, foi na casa de 700 mil euros, e participaram ali 13 instituições na Europa e na América Latina. Aqui envolveu a Benji também, né? E é uma plataforma de hardware. No caso da universidade aqui federal, nós recebemos em torno de 70 mil euros para instalar o implantado. Então o Vizir ele constou da implementação dessas plataformas. Ele usa uma plataforma de hardware proprietária, que é da INI. Isso é um problema. Para nós foi um problema, porque a gente nunca trabalhou com nada proprietário, mas estamos recebendo. O software em si, ele tem uma interface virtual para fazer práticas reais. Então é um software livre desenvolvido na Suécia, no BTH na Suécia. Então é open source, o software em si. E são placas de chaveamento, né, onde tem componentes eletrônicos que fazem chaveamentos com relés. Essas placas também foram desenvolvidas na Suécia. Então foram implantados 10 desses sistemas. E aí houve muito compartilhamento de práticas, muito utilizado. Algumas instituições mantêm muito uso. Nós temos um problema em relação... Aqui no Brasil foram implantadas plataformas aqui na UFSC, no IFSC, em Florianópolis, e na PUC do Rio de Janeiro. Daí implantados aqui também na Argentina, na Universidade de Rosário, e na Europa mais alguns, né? Só que eles continuam comercializando essa plataforma com essa mesma filosofia. Hoje o Vizir ele tem em torno de 17 instalações no mundo inteiro. Tive em algum tempo tentando um novo financiamento para fazer a chamada Federação Vizir. Então o que seria essa federação? A gente pudesse compartilhar as práticas, porque cada plataforma tem um número limitado de componentes, então tu faz o número de práticas. A gente teria uma federação, tu colocaria um número muito maior de práticas com circuitos elétricos e poderia ampliar. A gente não vem conseguindo isso. Um problema que o projeto trouxe foi a questão, para alguns, a questão da manutenção. No nosso caso, em algumas placas não tem nenhum recurso de manutenção. Mas foi um projeto assim muito significativo. A gente mantém o grupo até hoje, a gente faz contatos, fica sempre conversando, tentando buscar mais recursos para ampliar, porque tem um potencial muito grande. Eles uma ideia em relação ao Vizir. Ali ele tem uma prática, ele tem na plataforma, ele tem uma protoboard, tem os componentes eletrônicos, que inclui capacitores, resistores, transistores, diodo, indutores, tem osciloscópio, tem gerador de funções, tem multímetros. Então é um ambiente completo de experimentação. A gente consegue fazer em torno de 100 práticas por minuto no Vizir, porque ele não é o mesmo, ele não usa essa filosofia nossa da câmera, não. Tu acessa ele remotamente, ele armazena, faz a prática ali e te devolve o resultado. Faz em torno de 100 por minuto, então tem um potencial muito grande. Se conseguisse fazer essa federação, seriam 17 instalações. Hoje tem no Catar, tem nos Estados Unidos, tem na Índia, tem uma série de lugares, né? A gente conseguiria ampliar. Essa era nessa linha, assim. Sim, quais foram os parceiros, os países parceiros? Os países parceiros, originalmente, fomos aqui nós 4 instituições no Brasil, que a BEJ não recebeu, a Universidade de Rosário, na Argentina, né? Nós tivemos Portugal, o ISEP, Superior do Porto, Universidade de Deusto, lá em Bilbao. Daí vem a questão das parcerias. Bilbao, lá, Deusto, com o WebLab Deusto, que a gente trabalha desde 2002, resulta no quê? Na possibilidade de enviar aluno. No caso da Isabela, especificamente, está vinculada a bolsas de doutorado da Universidade de Deusto para desenvolvimento de laboratórios remotos. Inclusive, agora eles têm mais uma bolsa de doutorado para continuar pesquisando laboratórios remotos. Se tiver alguém, né, da Universidade de Deusto, o Carinthia até aqui na Áustria, né, o BTH na Suécia, né, foram os primeiros ali. Depois ingressou a Universidade de Educação à Distância na Costa Rica, lá Carlos Mata Rica, foram agregando, Maras na Índia,
lá no Marrocos no seu nome, daqui a pouco Catar, e foram se agregando. O inicial foram essas primeiras. A UNED, né, de Madrid. Esqueci o nome de Madrid. Esqueci, perfeito. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade de estarem aqui hoje participando dessa entrevista e que o Rexone continue sempre trazendo muito conhecimento para a área da educação.